Fala pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no meu YouTube. Eu sou Ricardo Reis, especialista em programação neurolinguística, e eu quero já começar com uma pergunta aqui. Você já parou para pensar que muitos dos medos que você sente hoje, na verdade, não são seus? Pois é, tanto medo que você sente, que você carrega a vida inteira e não são seus. Como é que fica isso agora? A maioria dos nossos medos limitadores foram construídos lá atrás, na infância, quando o nosso cérebro ainda estava formando conexões. E hoje eu quero te mostrar como esses medos são criados. Como eles ficam rodando como programas invisíveis dentro da sua cabeça, dentro da sua mente. E principalmente como você pode começar a quebrar essas correntes e retomar o controle da sua vida. Quando a gente nasce, o nosso cérebro é praticamente uma esponja. Entre 0 e 7 anos aproximadamente, a gente está num estado de ondas cerebrais bem sensíveis e bem vulneráveis, que é o mesmo estado usado na hipnose, quando uma pessoa fecha os olhos, relaxa e as coisas que são ditas entram bem fundo. As crianças de 0 a 7 anos também funcionam assim, levam tudo ao pé da letra. Isso significa que nessa fase a gente absorve tudo como verdade, verdade absoluta, sem questionar. Se alguém disse você é atrapalhado, ou não faça isso porque é perigoso, o cérebro registrou como lei, principalmente se foi pai, mãe, avós, professores, pessoas importantes para a criança, para você lá atrás. Esses registros se transformaram em programações automáticas. É como se fossem softwares que ficam rodando em segundo plano, sem você perceber. Enquanto você está pensando, tem um software pensando por trás. Pensa comigo. Se um dia você tentou, por exemplo, se expressar e alguém riu de você, ridicularizou, o seu cérebro registrou. Falar em público é perigoso. Igual eu aqui, estou falando, se alguém vem, eu sou uma criança, tira sarro, isso é perigoso. Tá entendendo? Se você errou e foi criticado, o seu cérebro gravou. Errar dói. Melhor não insistir nisso. Agora, anos depois, você é adulto, mas quando precisa falar em público ou se arriscar em algo novo, a emoção que aparece não é racional. É a mesma emoção da criança que foi ridicularizada, aquela criança lá atrás. Talvez você até se emocione lembrando disso agora. Isso explica porque muitas vezes você sabe o que precisa fazer, mas sente aquele gelo na barriga, aquela trava, como se estivesse diante de um perigo real. Só que o perigo não existe mais. É só uma memória emocional, uma memória repetida. E aqui entra a ciência. Estudos em neurociência mostram que o sistema límbico, especialmente a amígdala cerebral, é responsável por identificar ameaças e acionar respostas de medo. O detalhe é que a amígdala não identifica, não distingue o que é real, tá bom? Do que é apenas uma lembrança. Tanto faz acontecer algo agora ou você se lembrar, ela acha que é verdade. Ou seja, quando você revive uma memória dolorosa, o cérebro reage como se o perigo estivesse acontecendo exatamente agora. Você já deve ter percebido isso. Acontece para coisas ruins e coisas boas também. Além disso, pesquisas da neurociência comprovam que os nossos pensamentos automáticos, aqueles que surgem sem esforço nenhum, são baseados em experiências passadas. E se essas experiências foram negativas, adivinha só, quando você reproduz, elas é como um padrão de proteção, gerando medo em você. Por isso os medos limitadores não são monstros reais, mas sim histórias internas que foram aprendidas e gravadas no seu quê? Subconsciente. Agora você deve estar me perguntando aí, Ricardo, tá bom, mas como mudar isso na prática? Eu quero te dar um exercício bem simples, tá? Você consegue fazer na boa. Na próxima vez que sentir um medo te travando, pare e faça a pergunta a si mesmo. Esse medo é realmente meu? Baseado no presente?
ou é uma memória antiga que eu aceitei como verdade? Quando você faz essa pergunta, você ativa o córtex pré-frontal, a área racional do cérebro, e tira o medo do piloto automático. É isso que acontece, mas você precisa fazer o exercício. É como se você dissesse à sua mente: calma, isso não é ameaça real, eu posso lidar com isso, manda que eu lido com isso numa boa. Só que você precisa lembrar de fazer esse exercício. Talvez você precise fazer 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes. Pela repetição, vai ser aprendido e vale a pena. E aqui vai um segundo passo. Quando o medo aparecer, sorria de leve e diga em voz baixa. Dá um sorriso mesmo, ó, e diga em voz baixa: ei, isso não me define mais. Lembra? Sorrindo. Isso não me define mais. Esse simples gesto cria uma nova associação neural. Você está ensinando o cérebro a responder de forma diferente diante daquilo que antes te paralisava. E se foi aprendido, para pensar, pode ser reaprendido. Qualquer coisa que você aprendeu pode ser reaprendida. O mecanismo é o mesmo, para aprender e para reaprender. Vou te dar um exemplo real. Imagine alguém que tem um pânico de gravar vídeos, igual eu estou gravando aqui agora. Toda vez que liga a câmera, sente ansiedade. Se essa pessoa se pergunta: esse medo de agora? Ou é daquela vez que foi exposto que riram de mim? É de agora ou daquela vez que riram de mim? Imediatamente percebe que o medo não tem base do presente. Quem fizer esse exercício vai perceber. Aos poucos, repetindo esse exercício, o cérebro vai entendendo. Ok, gravar vídeo não é tão perigoso assim. Isso reprograma a resposta emocional. Então você precisa se lembrar. Medos limitadores são verdades absolutas? Não. Medos limitadores não são verdades absolutas. Eles são apenas histórias antigas, repetições automáticas, que a sua mente insiste em tocar como se fosse um disco arranhado. Não sei se você é da época do disco, mas eu sou. Então, é isso. Mas você não é refém desse disco. Você pode escolher trocar a música, pode escolher reprogramar. E quando você faz isso, não só quebra correntes invisíveis que te prendem, mas também abre espaço para viver com mais liberdade, com mais coragem, com mais autenticidade, sendo verdadeiro como você é, igual eu estou sendo aqui, verdadeiro com você. Esse sou eu de verdade. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa um like aqui no YouTube, tá bom? Compartilha com alguém que precisa ouvir. Você deve conhecer alguém. E não se esqueça. Aprenda, transforme e fique muito, muito bem. Até a próxima.